Paz do Senhor aos professores, a todos os dirigentes de congregação, todos que estão participando aqui da nossa oficina. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Vamos iniciar. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, de transmitir a Tua palavra, meu Senhor, de falar, Senhor Jesus, de pensar sobre Ti, de pensar sobre a Tua obra, meu Pai. Senhor Jesus, venha estar conosco nesta noite, Senhor Jesus, clareando o entendimento de todos, meu Pai, para que todos possam abraçar, Senhor Jesus, esse projeto e essa causa, Senhor, porque eu creio que está no seu coração esse projeto. Meu Senhor Jesus, abençoa o palestrante, irmão Paulinho Lopes, Senhor Jesus, abençoe ele, Senhor Jesus, para que seja o mais claro possível para nós, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, esteja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Paulo Lopes, dando prosseguimento. Aleluia. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá para estarmos aqui, trabalhando para que a obra, para que o reino de Deus, ele cresça, porque esse é o desejo do Senhor, essa é a vontade de Deus, e eu acredito que a nossa função como servos, do Senhor, é estarmos enganjados na obra, para que tudo venha acontecer da melhor forma possível. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, já está aqui presente, pastor Ednei, que tem assim confiado em nós, em estarmos assim apresentando esses projetos aqui na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, meus filhos, minha esposa, que sempre tem acreditado e confiado no nosso ministério, equipe técnica que está também assim nos acompanhando, Deus abençoe. Quero agradecer a Deus também pela vida da coordenação e a superintendência da escola dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, nós vamos estar dando início a mais uma oficina da escola bíblica dominical, e esta oficina que nós estaremos iniciando hoje, ela tem por título Aluno Pescador. Então hoje é a introdução do projeto, Aluno Pescador. Ela tem uma formatação um pouco diferente daquela que nós havíamos apresentado no início do ano. Foi a oficina voltada para combate à ideologia de gênero, e vamos dar início, hoje na oficina Aluno Pescador. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo a Bíblia Sagrada para lermos um texto que dá embasamento a esta oficina, que é o livro de Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 17. Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 17. Ok, Marcos 1, 17, todos encontraram? Diz amém? Glória a Deus. O texto diz da seguinte maneira: e disse-lhe Jesus: vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. Amém? Então, esse texto, ele dá embasamento para a nossa oficina, e nós vamos estar assim no decorrer das nossas oficinas falando sobre isso,
creio que os irmãos, né, já notaram que esse texto ele traz na nossa mente o ide do Senhor Jesus. E é exatamente sobre esse contexto, amados, que nós iremos trabalhar, né, na oficina Aluno Pescador. Por favor. Enquanto o irmão passa ali, eu quero agradecer as congregações que estão aqui conosco. Deus abençoe pela participação de cada um de vocês. Eu creio que passou já uma ficha para os irmãos estarem fazendo as anotações, para que a gente possa estar acompanhando. Meus irmãos, aqui é o seguinte, não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar direitinho. Está tendo dificuldade? É por causa da... Tá bom aí? É por causa da lâmpada lá atrás. Se puder apagar, né? Não sei. Amém. Nós temos aqui, só para reflexão, melhorou aí? Só para reflexão, para a gente poder fazer um quebra-gelo aqui, eu tenho aqui algumas perguntas, e já falando sobre perguntas, nós vamos fazer o seguinte, eu vou estar ministrando, falando aqui sobre o projeto, os irmãos podem estar anotando as perguntas que vocês quiserem fazer, e no final da apresentação, nós vamos estar dando a oportunidade para os irmãos perguntarem aquilo que vocês tiverem dúvida, amém? Então nós não vamos abrir assim perguntas durante a explanação da oficina, mas no final vocês podem fazer a pergunta. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês ali é: igrejas que crescem e igrejas que avançam, existe isso, sim ou não? Sim. Segunda pergunta: é possível uma igreja crescer sem negociar os valores e princípios das Escrituras? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Terceira pergunta: é possível a igreja crescer de maneira saudável, contextualizada, abençoadora e salvando vidas? Sim ou não? Sim. Essas perguntas são interessantes porque nos faz pensar dentro desse âmbito de desenvolvimento. É exatamente um dos aspectos que o projeto Aluno Pescador ele tem. Então eu quero iniciar aqui a primeira condição que eu quero expor aqui para os irmãos é o porquê o aluno pescador e qual o seu propósito. Todo projeto, amados, ele tem um propósito. Todo projeto ele tem um foco. Todo projeto ele tem uma objetividade, senão não vai funcionar. Então, eu pergunto aqui agora: por que o aluno pescador e qual o seu propósito? Primeiro, a evasão escolar, ela tem sido um desafio para todos os gestores de escolas, não independente, melhor, se seja uma escola secular ou se seja uma escola de nível eclesiástico. E esse desafio da evasão escolar, ele tem alcançado também as igrejas, as escolas eclesiásticas. Não é difícil nós notarmos que a gente começa o ano com muitas matrículas, as classes cheias, vocês que são principalmente os dirigentes de congregação, que são responsáveis pelo povo que você toma conta, às vezes nós nos deparamos com esta dificuldade, e que no decorrer do ano letivo, a gente vê as classes se esvaziando, os alunos deixando de frequentar a escola. Então esse desafio, ele tem alcançado as igrejas. E quando eu pergunto, por que o aluno pescador e qual o seu propósito, é exatamente pensando nessa situação. No segundo ponto nós temos ali, o aluno pescador nasceu
a partir da reflexão e estudo sobre os motivos da não permanência de novos convertidos na igreja e a evasão de alunos da escola bíblica dominical. Eu não sei se você já se perguntou, ou se você já ouviu algum pastor ou algum dirigente de congregação dizendo: rapaz, a gente evangeliza tanto, a gente ganha tantas almas, mas só que essas almas elas não permanecem na igreja. Assim como os superintendentes, os diretores de escola dominical, eles falam a mesma coisa. Nós começamos a escola bíblica com 100, 150, 200 alunos matriculados. Uma classe começa com 20, 30 alunos, daqui a pouco ela está com 4, 5, 10 alunos. Por que isso acontece? Então, amados, o que acontece é isso aqui, ó. Esse projeto nasceu no meu coração, exatamente quando eu estava trabalhando aqui na sede e também no Alto do Cruzeiro, e eu via isso acontecendo, isso me preocupava, e eu passei a refletir, a estudar sobre os motivos que faz com que estas coisas aconteçam. Então este é o motivo por que o aluno pescador, ele passou a existir. O segundo, o seu propósito é alcançar e integrar esses alunos à escola dominical e os novos convertidos à igreja. Por que a pessoa vem à igreja, ouve a palavra, aceita Jesus, se converte ao evangelho, vem 1, 2 vezes e depois nunca mais ele aparece? A gente não sabe para onde é que ele foi. Estes motivos nós podemos, quem sabe em uma outra oficina, que nós só estamos aqui apresentando o projeto, estudar melhor sobre isso. Como nós vamos tratar isso, tá? Não é o foco da oficina hoje. Nós vamos simplesmente apresentar o projeto. Pode passar, Júnior. Segundo, eu estava explicando para os irmãos por que o projeto é a razão pelo fato dele ter sido organizado, projetado por nós. Agora, no segundo ponto, eu falo para os irmãos, por que o aluno pescador? Primeiro, o aluno pescador, ele tem uma das objetividades: integrar nas atividades evangelizantes da igreja e da escola bíblica dominical, os superintendentes, os coordenadores, professores, membros da igreja, jovens, crianças, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na igreja e consequentemente na escola bíblica dominical, eles terão a condição de ser integrados no projeto Aluno Pescador. Essa é a primeira característica. A segunda característica do projeto é desenvolver condições favoráveis na escola bíblica dominical e também na igreja para a evangelização, a integração e o discipulado. Com isso, promovendo o crescimento não só da EBD, mas também da igreja. Amém, amados? Então, o primeiro propósito é envolver, volta. O segundo propósito é desenvolver, é integrar, desenvolver. Terceiro propósito seria envolver o maior número de pessoas nas atividades de crescimento e expansão da igreja. Como assim, pastor? Nós vamos, no decorrer das oficinas, estar mostrando para os irmãos como o projeto Aluno Pescador, ele vai ser uma ferramenta de fundamental importância para a expansão e o crescimento da igreja local, não só da sede, mas também das congregações. É um dos propósitos do projeto. O quarto propósito é aprimorar os meios de compreensão. Eu estou falando aprimorar. Nós não estamos aqui trazendo nada de novo, não estamos aqui trazendo metodologias novas ou coisas que está na nossa cabeça, não. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente
pegar aquilo que já existe e a gente melhorar, para que a gente possa ter uma assertividade melhor e mais garantida, baseado em metodologias, baseado em condições que nós vamos estar criando. Por que criando, pastor? Porque nós não estamos trazendo nada pronto. À medida em que as coisas vão acontecendo, à medida em que o projeto vai sendo implementado, nós vamos ter situações diferentes. Por exemplo, nós vamos implantar a metodologia na congregação da Nova Esperança. A congregação da Nova Esperança, ela vai ter pessoas com costumes diferentes. Então, talvez o método que nós vamos aplicar no Dr. Roberto não pode ser o mesmo método que nós vamos aplicar na Nova Esperança. Então, é por isso que nós vamos aprimorar esses meios. Amém, amados? Tá certo? Então, nós temos 4 condições. Para quê? Para que o aluno pescador, ele seja um sucesso. Primeiro, integração. Segundo, desenvolvimento. Terceiro, a integração, o envolvimento das pessoas e o aprimoramento daquilo que nós já conhecemos. Amém? Amém? Então, vamos dar continuidade. Uma igreja evangelizante. O que é uma igreja evangelizante? É uma igreja que tem o povo integrado, ou seja, falando a mesma língua. Uma igreja evangelizante é uma igreja que se desenvolve. É os 4 princípios do projeto Aluno Pescador. É a integração, o desenvolvimento. Com isso, nós teremos uma igreja evangelizante. É uma igreja que vai estar trabalhando todos dentro do mesmo processo, falando a mesma língua, buscando os mesmos objetivos. Isto é uma igreja evangelizante. Como assim? Observe que eu coloquei essa imagem aqui, e todas as pessoas estão envolvidas. Eu não posso criar um departamento na igreja, e esse departamento trabalhar de forma isolada, sem ter a condição de integrar as pessoas que fazem parte da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos trabalhando na escola bíblica dominical, e a escola bíblica dominical, ela abrange de crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras. A escola dominical abrange a igreja inteira. Então, se você, que é um dirigente de congregação, tem escola bíblica lá na sua congregação, na sua igreja, você precisa de um projeto desse, para que você possa fazer com que a sua congregação, ela seja, ou ela tenha uma sinergia, ou seja, todos trabalhando com o mesmo objetivo. Amém, amados? Tá certo? Vamos dar continuidade então? Como o projeto Aluno Pescador irá funcionar? O aluno pescador, as dificuldades que nós encontramos e os problemas que nós temos, porque nós trabalhamos e muitas das vezes quando nós procuramos o resultado, não temos. Esse é um problema. Para que o aluno pescador ele vai servir? Para fazer com que a igreja ela esteja de forma homogênea, trabalhando de forma sinérgica, todos falando a mesma língua. E agora eu quero apresentar como o projeto Aluno Pescador ele irá funcionar. Pode passar. Primeiro, ele vai funcionar através de visitas e nada mais além disso. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. As visitas, elas são o principal foco do desenvolvimento do projeto Aluno Pescador. Como é que ela vai funcionar? Passa para mim, Júnior. Nós vamos ter uma secretaria, e essa secretaria, ela vai ter uma função. Qual vai ser o trabalho da secretaria? Primeiro, identificar os alunos da EBD que não vieram no domingo. Segundo,
identificar os novos convertidos que precisam ser integrados e discipulados. Ué, pastor, mas a escola dominical tem alguma coisa a ver com esse negócio de novo convertido? Sim, sim. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui em um culto de senhoras, e nesse culto de senhoras uma pessoa aceita Jesus, o que a escola dominical tem a ver com esse novo convertido? Tem tudo a ver, porque amanhã ele vai ser aluno da escola dominical. Amanhã ele está integrando na classe do discipulado. Então nós precisamos ter uma equipe, a escola dominical precisa ter uma equipe de integração, para já tomar os primeiros cuidados com esse novo convertido, e já canalizá-lo para a escola dominical, procurando integrar ele no meio da igreja. Amém, amados? Então o primeiro ponto, identificar os alunos que faltaram na EBD. Como assim? Nós vamos ter uma chamada. Você que tem escola bíblica dominical lá na sua congregação, você tem chamada dos alunos. Em cada classe tem a chamada. Se o aluno não veio, beleza? E no domingo que vem, ele veio? Não. E no terceiro domingo ele veio? Não. Se você pegar a chamada da classe, você vai ver que tem alunos lá que faltou 2, 3 meses e ele não foi visitado nenhuma vez. A escola dominical, a partir do projeto, ele vai ser identificado na hora. Quando você pegar a ficha do aluno, a secretaria já vai automaticamente identificar esse aluno e fazer uma fonovisita, ou seja, já vai ligar para ele, marcando uma visita. Amém, amados? Para que essa visita? É para dizer para ele que ele é importante para a escola dominical. A escola dominical sentiu com a falta dele. A classe a qual ele faz parte perdeu ponto porque ele não esteve presente. E com isso, amados, nós estamos dizendo para o nosso aluno que nós dependemos dele, nós precisamos dele e ele é importante para a igreja. Esse é o processo de integração. O terceiro ponto é identificar membros vindos de outros ministérios para a integração. Isso aqui é um assunto que eu coloquei porque faz parte, e eu quero tratar disso aqui depois com os irmãos. Eu só vou dar uma ideia. Os irmãos sabem que nós temos muitos ministérios, não é verdade, pastor Ednei? E esses ministérios talvez não tenham o mesmo sistema doutrinário que o nosso. E a escola dominical, como o meio de educação da igreja, nós sentimos na responsabilidade de pegar esse camarada, fazer um levantamento do que ele conhece das doutrinas básicas que nós, assembleianos, professamos, e saber se ele está de acordo. Nós já temos um princípio que é muito interessante, é que quando o camarada chega de outra igreja, mesmo sendo recebido por aclamação ou por carta de mudança, ele passa por um processo de observação, e é esse processo que nós vamos chamar de integração e uma reeducação doutrinária. Imagine, o camarada saiu de lá de um ministério e veio para o seu, está congregando com você, você está pregando em um culto de doutrina sobre dízimo e a necessidade da manutenção da igreja, e daqui a pouco o camarada que chegou de outro ministério não aceita a doutrina de dízimo. É complicado. Amém, amados? Então, identificar os alunos, identificar os novos convertidos e os membros vindos de outros ministérios, essa é uma função da secretaria. E depois que ela tem esse dado na mão, ela realiza o agendamento da visita. É a secretaria da escola dominical. Não é a secretaria da igreja sede que vai fazer isso. É a secretaria da sua congregação. Você vai fazer isso lá. Amém, amados? Como que isso vai acontecer? Passa para nós, Juninho, por favor. Olha, amados, a diretoria, aqui nós compreendemos a diretoria, não só a diretoria da igreja, mas a diretoria da EBD.
todos os trabalhos que nós estamos fazendo aqui estão sendo em comum acordo com o nosso pastor. Ele está aqui nos dando apoio, ele está aqui porque ele é ciente do que está acontecendo e de como o projeto vai funcionar. A secretaria, a diretoria, que é a superintendência e o secretariado da Escola Bíblica Dominical, não pode tomar decisões sem o consentimento do pastor. Então a sua secretaria da Escola Dominical lá na sua congregação tem que partir do mesmo princípio. Por quê? Porque é a diretoria que traça as estratégias da igreja. A superintendência, ela trabalha na estrutura e assistência da escola dominical, aquilo que precisa para o melhor funcionamento da escola. Os secretários, qual é a função dos secretários no aluno pescador? É pegar os dados e alimentar o sistema. Como assim, pastor? Ficha de aluno, ficha de professor, aluno que não veio, aluno que mudou de classe, tudo isso vai ser um trabalho da secretaria da Escola Bíblica Dominical, em conjunto com a secretaria da igreja. Amém, amados? Por exemplo, se o irmão Cleito cadastra lá na secretaria um novo membro, esse novo membro, quando ele cadastrar lá na congregação do Dr. Roberto, o nosso sistema já é online. Você pode acessar ele lá da sua congregação. Cadastrou o aluno, só vai ter um cadastro, não vai ter vários cadastros. E quando você cadastra o aluno lá, o membro lá, o novo convertido lá, automaticamente ele já vem para a secretaria aqui na sede. Os irmãos entendem? E nós já vamos identificar de qual congregação é ele e qual classe da escola dominical ele está associado. Então o sistema já vai nos dar essa informação. Amém, amados? Você da congregação vai ter acesso somente aos dados da sua congregação. Nenhuma outra congregação vai ver os dados da sua. Só a sede tem acesso aos dados geral. Os irmãos entendem? Daqui a pouco eu vou estar mostrando isso. Então eu falei aqui sobre a diretoria, a superintendência e os secretários. Eu quero falar sobre a coordenação. Qual é a função da coordenação? Irmãos, por exemplo, todo processo ele precisa ter uma metodologia. E essa metodologia precisa ser tratada de uma forma especial. Nós temos, por exemplo, como eu já falei, alunos que têm a faixa etária infantil. Nós temos alunos que têm a faixa etária, vamos dizer, juvenis, jovens e maturidade. Aí eu vou explicar agora a importância da coordenação. Cada coordenadora, ela vai trabalhar com as equipes, e essas equipes elas vão ser tratadas por faixa etária. Eu não posso fazer uma visita para uma criança, por exemplo, de 10 anos, pastor, e mandar uma senhora para fazer a visita para essa criança. Então a visita que você vai fazer lá na sua secretaria, ela vai ser feita pela secretaria. O exemplo é esse. Eu fiz a visita lá na minha secretaria e passei a visita para a coordenadora que trabalha com crianças. Então a coordenadora de crianças vai identificar quais são as equipes que vai estar fazendo essa visita para essa criança que faltou EBD ou que está precisando. Por exemplo, digamos que lá na Nova Esperança essa criança faltou porque ela estava enferma. Aí quando você fez a ligação, a fonovisita, você identificou que aquela criança não veio para a EBD porque ela estava enferma. Automaticamente você vai identificar, fazer a visita, a visita exatamente, e passar esta visita para a coordenadora de crianças. A coordenadora de crianças junta com a equipe e vai fazer a visita para essa criança, vai orar por ela, vai fazer essa visita de caráter evangelizante. Amém, amados? Assim vai acontecer com jovens, assim vai acontecer com a maturidade. Por que a coordenação?
porque a coordenação vai trabalhar com faixas etárias. Amém? Cada equipe, ela vai estar subordinada a uma coordenação. Eu, por exemplo, como diretor da escola aqui na sede, eu não vou cobrar da equipe que vai visitar, eu vou cobrar da coordenadora, porque a equipe, ela precisa realizar a visita, e quem vai coordenar a visita é o coordenador, não o diretor. O diretor vai ter os dados para fazer a cobrança. Por exemplo, pastor, chega na semana, o senhor vai pegar o relatório, nós temos 10 visitas para ser feita essa semana, ou seja, nós tivemos 10 alunos que faltaram à EBD. Aí, no decorrer da semana, a coordenadora vai negociar com as equipes qual o melhor dia, qual o melhor horário, para fazer essa visita. Os irmãos entendem? Então não é aquele negócio forçado, não. As coisas vão acontecer de uma forma tranquila. E nós vamos alcançar essas pessoas. Nós vamos alcançar o êxito. Então a diretoria, com a superintendência e os secretários, trabalha na parte burocrática. A coordenação vai trabalhar dentro da integração com as equipes. As equipes quem serão? Professores e alunos. Alguém me perguntou um dia desse, bem assim: ué, pastor Paulo, para realizar esse projeto nós vamos precisar de muita gente. Não, nós não vamos precisar de nenhuma pessoa a mais do que o que nós já temos, que é a superintendência, coordenação, professor de escola dominical e os alunos. Será que você, como dirigente de uma congregação, diretor da congregação, você vai ter dificuldade em conversar com o seu professor e dizer: olha, eu quero que você junta com os alunos aí e faz 2 equipes para a gente fazer visita aos alunos que não estão vindo para a EBD? Você vai ter dificuldade de conseguir isso? Precisa quantas pessoas na equipe, pastor? 3 pessoas. E quem são elas? O professor, se puder, uma outra pessoa para auxiliar e um aluno para ele poder já ir sendo treinado nesse contexto de visita. Entende, Dalécio? Nós já estamos integrando o aluno no contexto da visita. Então, quando tiver um trabalho de evangelização, já não é mais o projeto aluno pescador, já é a equipe ou o departamento de missões. Fizer um evento, nós não vamos ter dificuldade em recrutar essas pessoas. Por quê? Nós já estamos instigando, já estamos trabalhando todos os dias da semana. Através dessas visitas, os nossos alunos estão sendo treinados, pastor, a evangelizar. Ele está fazendo uma visita, mas a visita tem um caráter. Que caráter é esse? Evangelizante. Amém, amados? Amém? Continua. Vamos lá? Muito bem. A secretaria tem essa função. Aqui é uma proposta que nós temos. Já conversei com as coordenadoras. E nós vamos estar, no decorrer do processo, startando isso daqui. Outros ofícios que a secretaria irá promover. Quais são? Primeiro, o treinamento e capacitação para professores da escola dominical. Nós vamos desenvolver um material nosso aqui, para nós podermos capacitar os nossos professores. Não é só cobrar deles, mas é trazer eles um dia para cá, para a gente treinar eles, ver as dificuldades que ele está tendo na sala de aula, quais são os problemas que ele enfrenta ao lidar com os alunos, enfim, aquilo que ele tiver dificuldade, nós vamos tentar ajudá-lo. Como? Dentro do processo de treinamento e capacitação da EBD. Treinamento e capacitação de novos líderes. Quem serão os líderes, pastor Ednei? No início do projeto, os professores. Só que nós não vamos poder ficar o tempo todo trabalhando somente com os professores. Qual é a ideia do projeto? Nós vamos desenvolver novos líderes. Nós vamos desenvolver um grupo de pessoas que estejam à disposição da igreja, serem servos do Senhor dentro desse processo.
Terceiro, a formação de novas equipes. Eu creio que nós não vamos ter dificuldade, porque quando as pessoas começarem a ver o resultado que vai trazer esse trabalho que vai ser realizado, nós vamos ter condição de estar formando novas equipes e a alimentação de dados no sistema. Essa é o projeto. Obrigado, meu querido. Continua. Qual a importância da secretaria? Eu já falei algumas vezes que muitas situações acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, exatamente pelo processo que nós chamamos de burocracia, não é isso? Muitas das vezes nós não gostamos da burocracia, porque às vezes ela engessa algumas coisas, né? E deixa a gente meio assim, sem muita facilidade, né? Mas vamos acompanhar aqui. Qual a importância da secretaria? Eu coloquei aqui uma figura, e a figura ela tem um círculo com pegadas. O que significa isso? Significa que alguém está fazendo alguma coisa. Significa que alguém está se movimentando. Tudo bem? Estão me acompanhando? As pegadas em círculo, tem alguém que está movimentando, tem alguém que está se movimentando, trabalhando, executando e tudo mais. Olha para cá, tem uma palavra chamada ativismo. O que é ativismo? É aquele monte de trabalho que você faz, só que você não consegue fazer nenhum perfeito. Isso é ativismo. A secretaria nossa da escola dominical, ela não pode ser assim. Por quê? Por favor? Isso nós chamamos de improviso. Como assim, pastor Paulo? O cara está andando, fazendo, trabalhando, mas ele está indo para onde? Ele está rodando. Ele não tem um objetivo, ele não sabe onde ele vai chegar. E nós trabalhamos muito com improviso. É assim ou não é, amados? Improviso é errado? Não. Mas o improviso não te dá certeza. O improviso não te dá garantia de que você vai chegar lá. Então, nós não vamos trabalhar com improviso. Amém? Qual a importância da secretaria? Vai lá. Organizar. Precisamos trabalhar de forma organizada. Você precisa saber quem são seus alunos. Você da congregação precisa saber quem são seus membros. Quantos membros você tem na sua congregação? Quantos são membros que você ganhou, evangelizou, conquistou, batizou e ele é membro hoje? Quantos membros da sua congregação vieram de outra igreja, que foram recebidos por aclamação, por carta de mudança? Foi o que aconteceu. Isso é organização. Eu preciso saber quantos alunos tem na escola dominical. E não é esse negócio de eu acho que tem tantos, pastor. Não, pastor, eu tenho 500 alunos na escola dominical. Por quê? Eu checo a matrícula deles toda semana. E eu sei quem são eles. Aí, amados, qual é a importância de você, professor, pegar a ficha de matrícula do seu aluno todo domingo, fazer a chamada dele, e você não conhece seu aluno? Organização é uma das importâncias da secretaria. A segunda importância é o planejamento. Sem planejamento, amados, não vai funcionar. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós planejamos. Pastor Ednei, nós sentamos várias vezes, conversamos, trocamos ideia, amadurecemos as coisas e nós decidimos, tal dia nós vamos fazer a implantação do projeto Aluno Pescador. Vai ser tal dia. Então isso foi planejado. Sentei com a equipe de coordenação, preparamos o material, discutimos, não foi isso? E dia 24 nós temos a nossa primeira oficina de implantação do Aluno Pescador. Sabe o que isso significa? Por favor, decidir. Se eu não tenho organização, existe um administrador muito conhecido chamado de Peter Drucker. Ele chega a dizer da seguinte forma: não se gere aquilo que não se conhece. Não tem como, irmão, você gerir, administrar aquilo que você não sabe.
Então, para a gente fazer isso, eu tenho que organizar, eu tenho que planejar para mim poder decidir, e decidir de forma assertiva. Nós vamos acertar o alvo, porque nós temos um método que vai ser seguido. Amém, amados? Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu tenho certeza que se você seguir esse método, eu posso agora usar a fala do pastor Flávio. Ele dizia assim: se você fizer o que eu estou te ensinando, você vai alcançar o objetivo. Por quê? Ele falava com segurança e com certeza. Eu admirava isso dele. É o que eu estou falando para vocês. Se nós fizermos isso, pastor Ednei, organizar a nossa secretaria, planejar as nossas tarefas e ter condição de decidir em cima dos dados, nós vamos ser assertivos. Amém? Continuando, por favor. Sistemas que auxiliarão a secretaria. Escute só um pouquinho. Olha, amados, há muitos anos eu venho trabalhando nesse projeto. Não foi ontem que nasceu. Há muitos anos. E há muitos anos eu venho trabalhando, desenvolvendo um projeto. Nós não vamos estar aqui falando e não tendo resultados. Não. Eu quero que o Júnior, por favor. Nós temos o sistema Saigre. Só um instante. O sistema Saigre, ele é o sistema que vai administrar a nossa igreja, o nosso campo. Tá certo? Qual é a função dele? Organizar. Para quê? Para nós podermos planejar em cima de dados certos. Eu não posso tomar uma decisão em cima de um dado que é mentiroso, vai dar problema para nós. Amém? Então, para isso nós precisamos que vamos colocar o cuscuzeiro, traga para nós todas as fichas. Vamos fazer, pastor? Eu já estou falando do departamento de missões, pastor. Departamento de missões, na pessoa do pastor, o presbítero Dorismar, resolve fazer uma cruzada lá no cuscuzeiro. Irmão presbítero Robson combinou com o departamento de missões: vamos fazer, eu preciso alcançar o cuscuzeiro e tudo mais. E aí o que acontece? Nós temos informações. Aí o pastor vai fazer o levantamento: olha, no cuscuzeiro nós temos tantas pessoas, nós vamos poder fazer esse trabalho lá sem problema, porque nós temos pessoas suficientes para realizar a tarefa. Amém? Então esse projeto, ele não vai beneficiar só a escola dominical. Esse projeto vai beneficiar o campo inteiro, amados. Como que nós vamos fazer isso? Por favor, Júnior, clica lá no linkzinho. Então, amados, o projeto vai nos dar essa condição. Nós vamos ter, o irmão Márcio já está nos ajudando, o irmão Good também está nos ajudando no processo de alimentação dessas informações. Então, nós teremos, pronto, tá, isso, muito bem. Esse é um dos projetos que nós vamos utilizar. Acesse aqui, Good, por favor. O Good tem a senha. Isso. Esse sistema, amados, a função dele é essa: é nos ajudar a organizar a nossa igreja, o nosso campo. Tá certo? Não sei se os irmãos vão conseguir ver ali, ó, mas nós temos uma aba de cadastros, aonde nós temos as congregações, o bairro, cidade, funções, classe, tipo de conversão, nível de escolaridade, tudo. Vamos para lá, Good, a outra. Isso. Secretaria. Nós temos cadastro de membros, consulta de membros, carta de membro, calendário de eventos, ata, estatuto, regimento interno, reunião de obreiros. Tudo isso já está funcionando. Os irmãos já estão aqui usando na igreja, o pastor já está acompanhando. E a dificuldade que nós estamos tendo agora é os dados chegar até nós. Se os irmãos das congregações trouxer os dados, nós vamos conseguir um resultado mais rápido. Amém? Clica para mim ali, Good, por favor. Secretaria, cadastro de membro, por favor, para os irmãos terem uma ideia. As informações já estão sendo alimentadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dados aqui, que vocês estão vendo, não estão aqui no meu computador, não. Esses dados estão na nuvem. Onde que é, Vinícius? O servidor que nós contratamos está na onde?
está no norte da Virgínia, nos Estados Unidos. Nós contratamos um servidor da Amazon para nós podermos hospedar os nossos dados de forma online. Um dia desse o irmão Márcio me ligou, eu falei, não moço, leva as pastas para casa. Mandei o link para o celular dele, ele acessa lá de casa. Foi assim, irmão Márcio? Então não importa onde você esteja, de lá da sua congregação não precisa vir para cá não. E muito breve o nosso sistema vai permitir você digitar suas notinhas lá na congregação e mandar para o irmão Márcio só a cópia, tá? Vai vir documento mais para cá não. E através disso ele já vai fechar seu caixa aqui. Então nós estamos avançando. Mas pastor, e a igreja precisa disso? Precisa. Nós somos um organismo, amados. A igreja é uma instituição. E nós temos que entender isso, colocar isso na nossa cabeça. A igreja não é aquela coisa arcaica que muitas pessoas pensam, não. Nós somos um organismo. E para que isso aconteça como organismo, nós precisamos ter informações. Nós temos que passar a ponte. Vamos sair do analógico e vamos para o digital. Senão, nós vamos morrer lá. Amém? Aqui nós temos o... Já passou aí, rapaz? Eu queria que os irmãos vissem ali. Volta ali um pouquinho o membro. Isso. Nós temos uma irmã, o irmão Márcio, a irmã fulana. O irmão outro, bota outro irmão ali. Ah, tá trazendo ali, né? Pronto. Muito bem. Então esses dados aqui já estão lá na nuvem. É essa ferramenta que vai nos auxiliar. Eu não estou aqui falando para vocês e depois não ter condição de provar, não ter condição de garantir aquilo que nós estamos falando. Tá certo? Amém? Essa é uma das ferramentas que vai nos ajudar. Pode fechar aí. O outro sistema que vai nos auxiliar é o SysGen. Ele já está ali. É um sistema de gerenciamento de informações. E qual é a informação que esse sistema vai gerenciar para nós? Lembra que eu falei para vocês de que o projeto Aluno Pescador ele vai trabalhar com, quem se lembra? Me ajude aí, com visitas. É assim ou não é? A secretaria vai entrar ali. São 2 projetos e os 2 projetos usam a mesma base de dados. Então o que faz em um está no outro. Tá certo? Continua lá, vamos lá? Oi? O sistema SysGen, ele vai pegar todos os agendamentos, pastor, que as congregações vão fazer e que a escola dominical aqui vai fazer. E quando eu entrar, por exemplo, com a minha senha, viu, Dalécio? Quando você entrar com a sua senha aí, Dalécio, o sistema vai identificar que você é da congregação da Nova Esperança. E quando você puxar o relatório de visitas da semana, só vai sair as visitas da Nova Esperança que você fez o agendamento. Aí você vai pegar esse relatório, vai passar para a coordenação, ela vai entrar em contato com os líderes que foram nomeados para cada classe e vão executar a visita. Amém, amados? Entendeu, Cleiton? Cleiton vai ter um login, uma senha. Está o projeto aqui, por favor, entra ali, Juninho, por favor, na gestão de visitas. Nós temos lá visita de integração, visita ao novo convertido, visita de reunião familiar e visitantes ao templo. A visita de integração é a visita do nosso aluno. A visita do novo convertido é a visita que vai ser feito para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus e não voltaram mais para a igreja. Nós vamos ter informação dele aqui. Como que vai funcionar isso, pastor Paulo? Nós vamos ter a nossa irmã Nuyami, ela já trabalha aqui com a função de recepcionista. Nós vamos depois conversar com o pastor Ednei e nós vamos dar uma ampliada nisso. Como é que vai funcionar? A irmã Nuyami, juntamente com a equipe, vai trabalhar com o celular. Nós vamos implantar o aplicativo no celular delas. A pessoa chegou, ela vem, anotou o nome e o que deu para pegar na hora ali, anotou tudo direitinho, tal, salvou. Beleza. Quando o pastor Ednei for apresentar, ela não precisa enviar pelo WhatsApp
ou mandar folha de papel. Pastor tem o login, acessou aqui, ele já tem as visitas da sede naquele dia. Ele vai apresentar por aqui. Amém? É aquela quarta opção, que é visitantes ao templo. São as pessoas que visitam o nosso templo. E sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que vêm, entra, participa, e você nem sabe se ele gostou do culto ou não. Você não sabe nem o nome dele. Aí nós vamos ter uma equipe de boas-vindas, vamos dizer assim. E essa equipe vai trabalhar exatamente nesse foco. Levantar os dados dessas pessoas, para que a gente possa depois dar um feedback para ele e dizer que a visita que ele fez ao templo foi importante e que dia que eu posso ir na casa dele. Ele vai dizer o dia. Você vai mandar uma equipe e com certeza chegando lá vai encontrar o pai, vai encontrar uma mãe, vai encontrar um irmão, vai encontrar um avô, e essa visita já passa a ter um caráter evangelizante. Talvez depois não vai vir só aquela pessoa que veio visitar, já vai vir a família inteira. Os irmãos entendem? Essa é a característica do projeto Aluno Pescador. É fazer com que a nossa igreja avança. Como? Segura, com informação precisa, sabendo o que vai acontecer. Amém, amados? Eu quero finalizar. Vamos voltar lá, Juninho? Eu quero finalizar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do pastor, dos nossos obreiros do campo, a nossa secretaria da Escola Bíblica Dominical, que tem trabalhado de uma forma maravilhosa, minha família que tem me apoiado, orado por mim, nosso irmão Tito, superintendente, irmão Elverli, irmã Ederilza, a irmã Larissa, estão em off, né? Mas fazem parte. O irmão João Lucas, sua esposa, Deus abençoe. E nós vamos dar início a esse projeto. Amém, amados? Vamos lá? Eu quero fazer uma reflexão rapidamente para encerrar. Primeiro, estagnação. O que é estagnação? Aí eu coloquei: por que uma igreja não cresce? Tem isso? O que leva uma igreja a não crescer? São muitas coisas. Nós vamos estudar sobre isso aqui nas próximas oficinas. Por que a sua igreja está estagnada? 5 anos, a mesma coisa. 4 anos, a mesma coisa. Parece que nós estamos rodando. Não é assim? Tudo bem. A teologia do crescimento da igreja e como as escrituras sagradas fundamenta esse crescimento. A Bíblia Sagrada nos dá condição para isso, pastor? Sim ou não? A Bíblia Sagrada nos orienta como é que nós avançamos, sim ou não? Olha para cá, nós temos 2 modelos. O primeiro modelo é o modelo de Jetro. O que Jetro fez? Olha, Moisés, se você continuar usando esse modelo que você está aí, companheiro, não só você morre, mas você mata o povo. A ideia da secretaria é criar liderança. Para quê? Para que o povo trabalhe. O segundo modelo é o modelo dos apóstolos. Lembra que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram o Evangelho. A igreja já começou forte. E o que me chama a atenção, amados, sabe o que é? É que a Bíblia diz assim, ó: e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Então, fechando aqui, existe suporte para isso? Sim ou não? Sim. Deus deseja o crescimento da igreja? Sim ou não? Finalizando, Deus deseja a multiplicação? Sim ou não? Sim. Está em nossas mãos, está nas suas mãos. Eu quero agradecer a Deus por tudo, por esta oportunidade.
E se você tiver alguma dúvida, eu quero estar contribuindo. Se eu não puder responder, a gente vai estudar, responde depois, tá bom? Mas eu já estou à disposição de vocês. Deus abençoe. Nosso pastor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Gostaram? Esse é um projeto para uma igreja organizada, né? Quando nós sentamos com o pastor Paulo e conversamos várias vezes, e uma das coisas que mais eu gostaria de ter, eu sempre gostaria de ter na nossa igreja, era a organização da secretaria. Um pastor, um amigo meu, um colega meu, sentado assim no gabinete dele, e ele abriu o computador e disse: eu tenho aqui um projeto, um sistema na minha igreja. Aí ele abriu lá e disse: se eu quero saber quantas pessoas morreram esse ano, tenho aqui. Quantos foram embora com carta, eu tenho aqui. Quantas pessoas se agregaram à igreja, se batizaram esse ano, eu tenho aqui. Sistema financeiro, tudo ele tem. Não era o sonho que eu queria ter a nossa igreja. Quando eu trouxe o pastor Paulo da congregação do Alto Cruzeiro para a sede, a minha fala para ele foi: eu quero você na sede para me ajudar. E ele trabalha com sistemas, né? Ele tem o trabalho dele, a empresa dele, é isso. E estamos implantando esse sistema. Quanto ao aluno pescador, esse sistema ou esse trabalho, projeto aluno pescador, ele não vai impedir, interferir nos trabalhos também de evangelização que às vezes o irmão tem lá na sua congregação. Você quer fazer um culto lá, um culto ao ar livre e tal, então o sistema nosso aqui, o programa não é para parar você, vem para, entendeu? Aprimorar trabalho. Então, que eu mais me preocupo, quando vejo alguns trabalhos de evangelização. Fomos lá fazer um trabalho de evangelismo lá no Mutum, e 15 almas aceitou Jesus como Salvador. Amém? Diga amém. Tá bom. Mês que vem nós vamos evangelizar lá no Gerais, não sei da onde. Sim, e aquelas 15 almas que aceitou lá? Quem está cuidando? Quem está visitando? Quem está discipulando? Então só aceitar Jesus como Salvador e largar para lá não resolve. Então já com isso, o casal aceitou Jesus como Salvador lá no Brejo do Espírito Santo. Eu estou indo toda semana discipular, e já estão crentes, já estão entendendo, estão discipulando, está firme na igreja, ou com Cristo, não tem igreja lá ainda, mas aceitou com fé, e não só aceitou, eu largo para lá. Irmãos, deu uma bênção, um casal lá no Brejo do Espírito Santo aceitou Jesus como Salvador, amém, ô glória. Aí não fui lá mais, ninguém visitou, ninguém discipulou, ninguém cuidou, resolveu o quê? Então já é sinal de um casal lá, uma família lá, daqui uns dias, a implantação de uma igreja lá no Brejo do Espírito Santo. Porque alguém aceitou, está sendo ensinado, discipulado, né? E aí ele vai depois querer batizar, e aí eu quero um culto em casa, daí a pouco nós vamos fazendo culto, chamando gente, e o povo aceitando e a gente discipulando, e olha aí. Não é um trabalho que vai aprimorar
mais os trabalhos da igreja do campo da Assembleia de Deus em Santa Maria da Vitória. Deus abençoe os irmãos por ter vindo, atendido o nosso convite, nossa convocação. E isso aqui também quero informar que não é de hoje para amanhã, está pronto e tal. Não, isso aqui a gente vai se conversando, vai tendo oficinas e vamos cobrando. Quando o pastor Paulo estava falando ali que ele como diretor da escola, por causa de uma visita, ele pode cobrar de quem? Do professor, o professor pode cobrar da classe, e eu vou cobrar dele. Não é verdade? Eu vou cobrar dele e ele vai cobrar do professor, e assim o trabalho vai ser feito em nome de Jesus. Quando eu cobrar dele, disse, não foi, aí ele cobra da secretaria, que não passou nada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, nós vamos encerrar. E após, eu pensei que era pouca gente, glória a Deus, eu trouxe 2 melancias ali para a gente chupar e depois ir embora para casa. Para dizer que despediu vazio, nem um copo de água deu. Vamos nos colocar de pé então e agradecer ao Senhor e lutar para que os nossos alunos venham agora para a escola dominical. Amanhã tem escola na sede e congregações. Sempre falando, os irmãos orando e tendo os cuidados, que o coronavírus está crescendo. Recebi a notícia agora mesmo que uma prima minha faleceu de coronavírus, lá de Jaborandi. Passou mal, arruinou e tal, foi para Barreiras, teve gente, veio a óbito, corona. Então vamos orar para que Deus repreenda esse mal e que nossos irmãos sejam cuidados. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecer ao Senhor por tudo quanto ouvimos e aprendemos nesta noite. Pai eterno, queremos ver o crescimento da Tua obra, da Tua igreja. Eu quero que o Senhor venha abençoar, ó Deus amado, a escola bíblica dominical desta igreja. Abençoar, ó Deus eterno, a direção, professores, alunos, as congregações, com seus pastores. Deus, que o reino do Senhor cresça e o nome do Senhor seja glorificado para a honra e glória do Senhor. Amém. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos dizem...